Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você, meu amigo, que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo, abençoe e seja abençoado. Envie essa palavra para alguém que necessita. E eu vou deixar aqui o livro de Amós, capítulo 8, até o versículo 14, que tem como título A Visão de um Cesto de Fruto. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse que, vês, Amós? E eu disse, um cesto de fruto do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Deus. Multiplicação, os cadáveres em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Aí aqui eu vou ler no versículo 5, que fala, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros, o trigo diminuindo, o efe aumentando o ciclo, e procedendo dolorosamente com balanças enganosas. Verso 7 fala, jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Verso 11 fala, eis que vem dias, diz o Senhor, Deus em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Verso 14 fala, os que juraram pela culpa de Samaria, dizendo, vinde o teu Deus, Adã, e vive o caminho de Berseba. Esse mesmo cairão e não se levantarão jamais. Amém, amados? Aqui nós vamos falar um pouco a respeito do profeta chamado Amós, né? Um dos profetas menores. A Bíblia fala dos profetas maiores e dos menores. E Amós está inserido, dentro dos profetas menores. Aqui nós vamos fazer um comentário em cima dessa palavra que fala assim. Essa é a quarta visão que o profeta Amós recebeu da parte de Deus, concernente à nação de Israel. O livro é dividido em duas partes até o capítulo 6. Amós pronuncia uma série de sentenças contra a nação de Israel, por conta dos seus pecados, por conta da dureza do seu coração, porque constantemente recusavam a ouvir a palavra de Deus, apesar de irem aos templos, irem a Berseba, Gilgal, Betel, adorar a Deus, seguir o calendário religioso dos judeus, oferecer sacrifício, demonstrando toda aquela religiosidade que nós já vimos até o capítulo 6. Deus manda o profeta Amós exatamente denunciar a hipocrisia da nação de Israel e anunciar o juízo caso a nação não se arrependa no capítulo 7 até o 9, que é a segunda parte do livro. Nós temos o registro de 5 visões que Deus deu ao profeta Amós, referente ao que ia acontecer com a nação de Israel. A primeira visão é uma visão de praga de gafanhoto. Amós vê gafanhoto chegando e comendo tudo o que havia sobre a face da terra para uma nação agrícola que dependia da agricultura. Como Israel, aquilo era o fim, né? Era o caos total. Se uma praga dessa sobreviesse sobre a nação de Israel, eles iriam sobreviver de quê, né? Porque antigamente o meio de vida que eles tinham, o recurso, né, onde eles tiravam o pão de cada dia, era da terra, da agricultura. Deus estava muito irado com sua nação, né? Porque a nação estava muito corrompida. A Bíblia fala que eram 12 tribos, e essas 12 tribos foram divididas. Então aqui Deus está falando das 10 tribos de Israel.
que estava envolvida com coisas ilícitas, com coisas erradas, com pecados, com dureza de coração. Deus vai tratar com cajado severamente com o seu povo, porque o seu povo havia se desviado do caminho do Senhor. Aqui nesse livro de Amós. Aí aqui fala, Amós fica tão compadecido que ele pede a Deus que aquilo não aconteça, e Deus escuta a oração de Amós e diz, isso não vai acontecer, né? A Bíblia diz em Tiago 5, versículo 6, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a gente vê aqui Deus agindo através de uma oração de um homem de Deus, né? De um profeta do Senhor que intercedeu pelo povo de Deus, não deixou que aquele mal viesse sobre o povo de Deus. Isso nos mostra que a oração de um homem e de uma mulher de Deus resolve muitas causas, né? Muda decreto, muda lei, né? Muitas das vezes você pensa que a sua oração não está sendo ouvida por Deus, mas é através da sua oração que seu filho vai ser liberto, que sua mãe vai ser liberta, que seu esposo vai ser liberto, que até mesmo você vai ser liberto, seja do que for. A oração move a mão de Deus, a oração move o coração de Deus quando ela é feita de forma certa, com sinceridade, com o coração aquebrantado. Move o coração de Deus em nosso favor, em benefício do seu povo. E foi o que aconteceu aqui, né? Deus dá outra visão a Amós. Dessa vez é um grande fogo, um grande incêndio, como uma seca escaldante e abrasadora, que seca inclusive as fontes subterrâneas, em um juízo pior do que o primeiro. Mais uma vez, o coração do profeta que se compadece, que era durão, né? Se compadece, né? Que nos mostra aqui no capítulo 6, anunciando o juízo, né? Aqui está falando que o profeta se compadeceu, né? Mais uma vez do povo de Deus, fez uma oração em favor do povo de Deus, que Deus não destruísse aquela nação, porque Deus tinha promessas sobre aquele povo, né? Então foi isso que moveu o coração de Deus, né? Uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração baseada na palavra de Deus. Move o coração de Deus. Aqui no capítulo 6, anunciando o juízo, o profeta se quebranta e diz, Deus de Jacó, fala assim, e diz, Deus de Jacó é pequeno, né? Ele está falando que o povo é pequeno, que o povo é frágil, que o povo é limitado, que o povo é pó, é cinza, não é nada diante do Senhor. Jacó é pequeno, como é que ela vai suportar isso aí, tal coisa para Deus, tal coisa, né? Para Deus, ele faz um pedido a Deus em prol do povo e Deus, mais uma vez, atende ele, assim como fez com Moisés, quando ele intercedia pelo povo de Deus, que muitas das vezes era ingrato. Salmo 106, 23 fala da intercessão que Moisés fez em prol do povo de Deus, né? Porque o povo de Deus, ele murmurava, ele reclamava demais, e Deus detesta murmuração. Murmuração é você estar reclamando de tudo aquilo que falta na sua mesa. Em vez de você agradecer pelo que tem, né? Você fica reclamando. Israel era assim, faltava água, Israel murmurava. Deus mandava água, fez brotar água da rocha, mandou o maná, mandou o suprimento, as vestes não encolhiam, o chinelo, os sapatos não se desgastavam. Então, mesmo assim, o povo ainda continuava reclamando, murmurando, e Moisés sempre intercedendo em prol do povo, né? Para que Deus te desse mais uma oportunidade, tivesse misericórdia. Chegou uma hora que Deus não suportava mais Israel, porque Israel era muito ingrato, estava muito de coração duro e mal agradecido a Deus. E chega uma hora que Deus fica realmente aborrecido com o seu povo, né? E Deus traz juízo. Deus é amor, mas ele também é juízo.
Aí fala, agora Deus dá uma terceira visão. Nessa terceira visão, Deus está em cima de um muro. Ele tem um prumo e ele está vendo que o muro está barrigado, ou seja, para frente, né? Aqui é uma terceira visão que Deus está dando para o profeta Amós. E Deus mediu e disse, esse muro está imprestável, eu vou destruir completamente. E aí Amós nem intercede mais, porque no final da visão, Deus disse assim, eu não mais perdoarei. Eita, Deus é tremendo, viu? Perdoarei Israel. Perdoarei Israel. Não mais passarei por ele, no sentido de passar por cima dos pecados, sem levados em consideração, serem levados em consideração. E então Deus avisa através de Amós que ele vai acabar com a dinastia do rei Jeroboão. Jeroboão II era o rei, nesse período era um rei muito bom. Estrategicamente falando, militarmente, era um sucesso. Economicamente, tinha colocado a nação de Israel numa posição muito boa, mas era um idólatra. Ia para o santuário de Betel a adorar o bezerro de ouro que Jeroboão I, seu ancestral, tinha colocado lá. Era um homem ímpio e não andava nos caminhos de Deus. E então Deus anuncia o fim do reinado dele e diz que os santuários, aqui está falando que os santuários seriam destruídos. Deus está falando da dinastia. Vocês já sabem que dinastia é quando o rei ou o homem está no poder, né? Então aqui Deus está falando que ele vai acabar. Agora, quando ele fala que é ele que vai ficar no poder, é teocracia. Quando Deus está no poder, é teocracia. E aqui Deus está prometendo que vai desmanchar, desfazer a dinastia desse rei perverso e mau, que não ensina a Deus a adorar o único Deus verdadeiro de Israel, mas bota idolatria, bota bezerro de ouro. E idolatria é um pecado que Deus abomina. Está escrito em Salmos e está escrito no Velho Testamento também, que idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Não é só imagens de escultura, mas é quando o seu coração está voltado para outras coisas, ou está voltado para pessoas que você adora mais do que a Deus, né? Tem pessoas que adoram mais o seu filho do que a Deus. Existem pessoas que adoram mais o marido, mais a esposa do que a Deus. E tudo isso é colocado como idolatria. Colocar qualquer coisa, ou coisas, ou bens material, ou pessoas, ou objetos na frente de Deus é idolatria. Não pode, é pecado. Deus abomina esse tipo de coisa. Aí aqui Deus está falando. O bezerro de ouro que Jeroboão I, seu ancestral, tinha colocado lá, era um homem ímpio e não andava nos caminhos de Deus. E então Deus anuncia o fim do reinado dele e diz que os santuários, todos que havia na nação de Israel, no reino do norte, seria destruído, porque eram cheios de ídolos, feitos contra a vontade de Deus. A Bíblia diz em Êxodo 23, capítulo 20, verso 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Agora Deus anuncia o fim. Essa visão provoca o responsável pela religião do Reino do Norte, que é um sacerdote chamado Amazias. E aí no capítulo 7, verso 10 e 17, tá vendo? Ele é o responsável por tudo isso, esse sacerdote. Ele corrompeu o povo, ensinando o povo práticas e coisas erradas. Hoje em dia a gente vê muito isso acontecendo. Pessoas propagando um evangelho falso, um evangelho
capitalista, onde certas pessoas que se dizem ser homens e mulheres de Deus querem arrancar a lã, né? Querem arrancar a gordura da ovelha. Só coloca como prioridade aqueles que têm, os que não têm ficam de lado. Era isso que Deus estava combatendo aqui no meio do seu povo, chamado Amazias. Nós vimos o confronto de Amazia com Amós. Amazia está extremamente incomodado. Amós está dizendo que o santuário de Betel, que era onde Amazias era o sacerdote, era o posto da igreja de Betel, que era a igreja do reino, que era onde o rei adorava. Ele está falando aqui que esse sacerdote era corrompido com o Estado, né? Ele só dava valor ao rei, só dava valor ao Estado que tinha dinheiro. Ele só fazia aquilo para agradar o homem. Ele não fazia as coisas para agradar a Deus. Então, esse sacerdote, sumo sacerdote chamado Amazias, estava incomodado com as palavras que saíam da boca de Amós. Amós era um profeta de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Era um homem simples que Deus havia chamado ele do campo. Era um agricultor, um pastor de ovelhas, mas tinha um coração sincero e voltado para Deus e falava tudo aquilo que Deus mandava. Não deixou se corromper, não vendeu, né? Foi um profeta que não se vendeu, mas um profeta que tinha um compromisso com Deus. E o profeta que tem compromisso com Deus, ele só fala aquilo que Deus manda. Não o que o homem quer ouvir, mas aquilo que o homem precisa ouvir, né? É isso que Amós falava. O pastor da igreja em Betel, que era a igreja do rei, que era onde o rei ia adorar. O rei tinha uma casa especial lá em toda a sua corte e ele estava incomodado, porque Amós estava dizendo que aquilo ia ser destruído, e mais ainda, porque Amós estava dizendo que a linhagem do rei, a dinastia seria terminada, né? Ia ser, Deus ia acabar. E então, a primeira coisa que Amazias fez é ir para o rei e dizer: o profeta Amós está conspirando contra ti, porque do jeito que ele está falando, ele vai insuflar o povo ou corromper. Ele está falando aqui insuflar no sentido que ele quer falar corromper, né? Ele foi propagar, né, uma palavra de destruição. Foi falar para o rei que Amós estava falando mal do rei, estava conspirando contra o rei, porém o rei não deu nem ouvido o que o sacerdote estava falando. Porque Amós era um homem muito simples, Amós não tinha um poder aquisitivo, então ele não se sentiu ameaçado. Mas só que quem estava falando na boca de Amós não era Amós, era o próprio Deus, era o Deus Todo-Poderoso, né, que estava falando na boca do profeta o que ia acontecer com Israel, com a dinastia, com o rei, com todo aquele povo, com toda aquela nação. Deus já havia um decreto, né, para dar sobre aquele povo que estava corrompido. Aí que ele está anunciando que o Senhor vai morrer, mas era mentira. Amós não tinha dito que Jeroboão ia morrer. Ele tinha dito que a descendência de Jeroboão não iria permanecer. Tá vendo como é que é as coisas? Ele falou uma coisa e o sacerdote aumentou. Existem coisas que você fala da parte de Deus, mas existem pessoas que aumentam aquela profecia, né? É isso que Deus está falando. A gente às vezes fala uma coisa da parte de Deus e o homem vai e aumenta aquela profecia. E por causa disso que ele aumentou a profecia, inventou, mentiu, deturpou, enganou, ele pagou um alto preço por causa da mentira que ele cometeu e porque ele se levantou contra o homem de Deus, né? Contra o ungido do Senhor. A gente não pode fazer esse tipo de coisa. Quando Deus está falando, a gente tem que ouvir e obedecer. Aí aqui fala: mas
Amós, aqui fala, dito que a descendência de Jeroboão não iria permanecer, mas Amazias, com inveja, foi acusar falsamente Amós diante do rei, querendo que o rei tomasse alguma providência, né? Mas o rei nem ligou, porque o sacerdote Amazias falou, porque o sacerdote estava corrompido também, né? Alabra subierga. Então, só havia Amós aqui que estava no prumo, que estava na vontade de Deus, fazendo as coisas certas. O resto da nação estava toda corrompida. Só ele era homem de Deus no meio de toda aquela nação corrompida. Então isso aqui nos mostra que você pode estar no meio do fogo, você pode estar onde tiver. Se você é um homem e uma mulher de Deus, você é luz no meio das trevas. Aqui Amós era luz no meio de uma nação corrompida, no meio de um povo corrompido, no meio de um povo que ele era eleito, um povo de Deus, mas estava andando de forma errada. Existem homens e mulheres de Deus que não estão corrompidos, que são boca de Deus e que falam aquilo que o Espírito de Deus determina ainda. Ainda existe um remanescente. Ainda existem homens e mulheres de Deus que são cheios do Espírito Santo de Deus e só falam o que Deus manda e não tem medo de falar. É isso que a Bíblia fala. Aí aqui fala, a Bíblia diz: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus e quem os justifica, né? E quem os justificará? Romanos 8:33. Então, quem justifica o homem e uma mulher de Deus contra uma calúnia é o próprio Deus. Então não se preocupe se você está sendo caluniado, perseguido, afrontado. Quem justifica um homem e uma mulher de Deus é o Senhor. Nós não temos que fazer justiça com as nossas mãos, porque a Bíblia diz que as nossas a justiça do homem é trapo de imundícia. É vã, não vale nada. Agora a justiça de Deus é reta, é santa, é perfeita, é inigualável, né? Então deixa Deus agir por você. Aí aqui fala, o rei não se importou com a denúncia de Amazias e Amós continuou pregando. É isso que você tem que fazer, é isso que nós temos que fazer, continuar pregando a palavra de Deus. Doe em quem doer, custe o que custar. Mesmo que o homem não queira ouvir, mesmo que o homem esteja com comichões no seu ouvido, mas a palavra de Deus tem que ser anunciada, as boas novas. Quando o nosso inimigo não consegue, aleluia, Jesus querido, nos matar, ele vai tentar nos intimidar. Satanás é assim, né? Quando ele não consegue matar o homem de Deus, ele vai tentar paralisar, né? É isso que ele está falando. Quando ele não consegue matar o nosso inimigo, que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra Satanás e os seus demônios. E os anjos caídos, né? Que são demônios. Ele vai tentar nos intimidar. É exatamente o que Amazias faz. Chega para Amós e diz: profeta, vai para a tua terra, porque Amós era de Judá, do reino do sul. Volta para a tua terra, lá tu vai comer o teu pão. Ali profetiza, mas aqui é a casa do rei, e o templo do rei, e o santuário do rei. Você vê que aquele lugar não pertencia mais a Deus, né? Quem havia tomado conta daquele lugar era o homem. Então, existem muitos lugares onde Deus não está mais, porque o homem tomou o primeiro lugar. O primeiro lugar não é mais Deus, nem na sua vida, nem na casa do Senhor, né? Existem templos, existem lugares onde Deus não está mais lá, porque o homem tomou a frente de Deus, o homem tomou o primeiro lugar. É o homem que é o Senhor daquele lugar, mas não Deus. Então veio a sentença sobre esse povo aqui. E Amós, que era cuidador de ovelhas e era um pequeno agricultor da cidade de Tecoa, do reino do sul, ele diz: Amazias, eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu era vaqueiro, eu cuidava de gado lá em Tecoa, a minha terra, e tinha uma plantação de figos, e Deus um dia me apareceu, me tirou da minha profissão,
da minha terra e disse: vai para o reino do norte, vai até Israel e profetiza contra ele. Ou seja, o profeta disse: eu não estou aqui por dinheiro, e sim por vontade de Deus. E já que você está falando disso, eu vou dizer o que é que vai acontecer com você, né? Da parte de Deus, né? A sua mulher vai ser prostituta na cidade, né? Ela foi tomada e ali ela virou prostituta, né? A Bíblia fala. Seus filhos vão morrer à espada em lugar. Seus filhos vão morrer à espada. Esse lugar bonito vai ser destruído. Aquela casa que você tem, aquela propriedade que você sempre estima, ela vai ser entregue nas mãos dos inimigos de Israel. E sim, a descendência do rei haverá de morrer. A gente sabe que a palavra de Amós se cumpriu 60 e poucos anos depois desta profecia. Então existe um tempo para tudo. A Bíblia diz que há tempo para plantar, para colher, para morrer, para nascer. E há tempo também das profecias da parte de Deus se cumprir. E aqui não foi diferente, né? Ele falou o que Deus mandou, lançou a profecia e no tempo certo ela aconteceu, né? Querendo o homem ou não, quando Deus fala, acontece. Então, a Bíblia diz que nós não devemos julgar o profeta, e sim a profecia, né? Quando a gente está na posição para fazer isso, né? Quando a gente não está, é melhor ficar calado. O rei, aí aqui fala 60 anos depois dessa profecia, o rei, aqui está falando o rei Sargão II, à frente dos exércitos assírios, invade o reino do norte e toma Samaria e todas as cidades em porta onde tinha os altos dos santuários e faz uma destruição completa, deixando as mulheres sem maridos. Ela ia se prostituir para se sustentar, alimentar e viver. Realmente não ficou mais ninguém naquela cidade, naquele lugar, né? Ficou deserto. E de fato o rei Jeroboão foi encerrado ali e foi um dos primeiros a ser levado em cativeiro, o rei. O que nós vemos aqui é que Deus, retomando as 3 visões, a terceira interrompida por Amazias, e aqui a quarta visão é um cesto de fruto do verão. E é o que nós temos no capítulo 8 é a descrição desta visão, a interpretação da visão que Deus dá, que chegou o fim para a nação de Israel, não terei mais perdão. Chegou o momento do juízo e a primeira a primeira parte desse texto de Amós 8, né, onde a gente está lendo, na segunda parte Deus volta a dizer, ele vai destruir a nação de Israel, seu próprio povo, o povo da aliança. Por que Deus vai fazer isso? E no fim do capítulo 8, a terceira parte, há uma descrição muito gráfica dos efeitos da invasão assíria que haveria de acontecer algumas décadas depois dessas palavras de Amós. Então, tudo que o profeta falou se cumpriu no tempo de Deus. Tudo que Deus prometeu para a sua vida vai se cumprir, né? Vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus promete, tudo aquilo que Deus fala, seja bom ou ruim, no tempo de Deus vai se cumprir, né? Para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que andam rebelde, para aqueles que andam na posição. Deus está falando para todas as classes, para uma classe geral aqui. Aquele que está na posição, Deus está falando, não vai sofrer consequência. Mas aquele que não está na posição vai ter sérias consequências, sobrevirá sobre sua vida. O fruto do verão significa o fruto maduro, porque era na época do verão. Aleluia, Jesus querido.
que o fruto estava pronto para ser colhido. Era quando a safra estava pronta para ser ceifada. E era quando os israelitas pegavam os primeiros frutos da primeira safra e os colocavam no cesto e os levavam para o templo como oferta a Deus, de acordo com a lei de Moisés, né? De acordo com a lei de Moisés, as primícias, tudo que era primícia, a primeira parte do fruto, né, do salário, eles colocavam no altar. Até hoje se faz isso, por isso que a gente coloca as primícias no altar do Senhor, né? É os 10% que a gente coloca no altar, que aqui está se referindo às primícias, que é sinal de gratidão, não é obrigação, é gratidão, é agradecer a Deus, porque Deus te dá 90% e pede só 10%, então Deus pede uma quantia mínima, né, em relação àquilo que Ele nos dá. Aí aqui fala, Israel era como aquele cesto de fruto madura, chegou o momento de consumir, e disse Deus, não voltaria atrás como fiz 2 vezes atrás, por intervenção de Amós. E Deus diz, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele, jamais passarei por ele. Remete ao período do Êxodo, quando a nação de Israel estava sob o domínio de Faraó. Deus mandou Moisés trazendo pragas contra os deuses do Egito e contra Faraó. Na última praga, Deus avisa a morte dos primogênitos e diz ao seu povo que marque as portas da sua casa com o sangue do Cordeiro Pascual. E diz lá o texto que quando o anjo destruidor passa pela porta e vê o sangue, ele passará e não entraria para executar o juízo. Então, daí o nome Páscoa, exatamente do verbo que significa passar. O nome Páscoa significa passar. Foi aquilo que aconteceu com o povo no Egito, quando Deus mandou ungir os umbrais das suas portas com o sangue do Cordeiro, que simboliza o sangue de Cristo na nossa vida. O destruidor, que é o diabo, ele tenta tragar a minha vida e a sua vida. E ele não destrói por quê? Porque ele vê o sangue do Cordeiro na minha vida. Ele vê o sangue do Cordeiro, a marca de Cristo, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Então ele passa direto e não destrói aqueles que está marcado pelo grande eu sou, que é o Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos. Deus diz naquele dia, aquele grito se transformará em uivo. O uivo é um gemido de um animal ferido. Assim Deus diz, assim seria o horror que iria acontecer com aquele povo, né? Então aqui Deus está se referindo, né, ao povo de Deus, né, o gemido que eles iriam sentir na sua alma, né, que está se referindo primeiro versículo do livro de Amós, capítulo 8. Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem melhor. Que fala assim: o Senhor Deus assim me fez ver, e eis que um cesto de fruto do verão. Então Amós aqui está tendo uma visão de Deus. Deus está mostrando um cesto do verão, né? Está mostrando um cesto de fruta, e aqueles frutos já estão maduros. Isso quer dizer que aquele povo já está maduro, os seus pecados já passaram do limite, já ultrapassaram. Deus está falando aqui que o povo já passou, né? Aquela nação já tinha passado do limite, já tinha pecados e pecado demais e não se arrependia. Os seus corações eram obstinados e duros. Com aquele povo, os mortos aqui não seriam enterrados. Isso se refere à desonra. Quando se queria desonrar alguém, deixava eles ao rebento da chuva ou do sol. Aqui Deus está falando aqui que esse povo desonrou a Deus no limite máximo. E Deus já estava aborrecido e Deus iria agir, porque a Bíblia
diz que Deus ele é amor, mas também ele é juiz. Ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Era isso que Deus estava mostrando para Amós. Verso 2 fala: e disse, que vês, Amós? E ele falou, e eu disse, 1/6 de fruto do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Então é aqui, igual eu falei, nunca mais passará, né? Deus está falando que não quer mais saber do povo dele aqui. Está irado com o povo dele, porque o povo dele colocou o bezerro de ouro na frente dele, colocou ouro, colocou prata. Os comerciantes estavam fazendo balanças enganosas, ia para o templo cultuar, participar dos cultos de lua, né? Participar de todo o ritual judaico da época, mas o seu coração não estava lá. Deus está mostrando aqui na sua palavra que para a gente se afastar dele é um passo, é coisa pequena, né? É para a gente ter cuidado, o homem ter cuidado, porque o homem é fraco, o homem é limitado, nós somos frágeis. E para a gente se afastar de Deus, basta uma mágoa no coração, basta uma tristeza, uma palavra, né? Uma desonra, uma mentira, um engano, alguém te passar para trás. Se você não tiver cuidado e não perdoar, você acaba se afastando de Deus. Existe caminho que aos olhos dos homens são bons, mas o seu fim é de desgraça, a Bíblia diz. Então a gente não pode guardar nada de ruim, nenhuma bagagem ruim em nosso coração. A gente não pode colocar nada na frente de Deus. Deus é que tem que estar na frente de tudo e de todos. É o primeiro mandamento. Deus tem que estar em primeiro lugar, ele tem que ser adorado. Ele tem que ser o teu tesouro, o teu tudo. Se Deus não for o teu tesouro, a tua vida perde o sentido. É isso que Deus está falando aqui. A nossa vida só tem sentido quando Deus é prioridade na nossa vida. Quando Deus está em primeiro lugar. Aí aqui fala: mas os cânticos dos templos naquele dia serão como gemido, diz o Senhor, Deus multiplicar-se-ão cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Então Deus está falando que o uivo significa dor, gemido, tristeza, né? Era aquilo que o povo iria sentir na sua alma se afastasse dos caminhos do Senhor. Aí aqui fala novamente, eu vou ler: com aquele povo os mortos aqui não seriam enterrados. Isso se refere à desonra. Deus está falando que os corpos daqueles povos seriam jogados ao relento, à chuva, né? Não seria enterrado, aquele povo seria desonrado. Quando aqui, não seria enterrado, isso se refere à desonra. Quando se queria desonrar alguém, deixava ele ao relento, na chuva, no sol, e exposto para que os animais ali devorassem. Então era assim que Deus estava falando do seu povo. Deus estava se referindo ao seu povo aqui da época, porque o povo estava com o coração endurecido e obstinado, e já havia se afastado dos seus caminhos há muito tempo, né? O povo já estava cativo aqui, se eu não me engano, há 170 anos. O povo estava no cativeiro e Deus estava querendo tirar ele não só do cativeiro físico, mas do cativeiro espiritual. Porque não existe pior do que o cativeiro espiritual, que são as prisões. É quando Satanás prende a vida de um homem, prende a sua vida e você não consegue se libertar dos vícios, você não consegue perdoar, você fica preso, fica acorrentado. O diabo ele quer prender o homem, entendeu? No pecado, na mentira, no engano, né? Na lascívia, na prostituição, no alcoolismo, na glutonaria. Isso são prisões espirituais. E era assim que esse povo se encontrava, preso espiritualmente. E não ouvia a voz de Deus. Por mais que Deus falasse, o povo não ouvia a sua voz. Verso 4 fala: ouvi isto, vós que anelais
e o abatimento do necessitado e destruir as misérias da terra. Então Deus está insistentemente falando com o seu povo: voltem atrás, voltem para o primeiro amor, parem de cometer as mesmas práticas ilícitas, volte para mim. Deus estava chamando a atenção. O desejo do coração de Deus era que seu povo se arrependesse. O povo não dava lugar em suas vidas para que Deus trabalhasse. Então o povo perecia, o povo sofria. E Deus não queria que seu povo sofresse. Por mais que seu povo fosse desobediente, Deus não queria que o seu povo sofresse. Mas Deus aqui estava entrando com vara, Deus estava entrando com correção, como um pai corrige um filho. A segunda parte desse texto, Deus fala sobre os nobres, ricos e suas ganâncias. A classe rica estava completamente insensível. Os comerciantes, suas balanças enganosas, eles eram balanças enganosas. Os comerciantes, quando estavam cultuando a Deus, estavam doidos que se acabasse aqueles cultos. Eles não suportavam, eles diziam em seu coração: tomara que esses cultos terminem logo. E quantas pessoas estão na casa de Deus, mas o seu coração está longe, seu pensamento está longe de Deus, seu pensamento está nas coisas desse mundo, seu pensamento está no pecado, seu pensamento está num bar, em sair da igreja e ir para o bar. Tem pessoas que não se arrependem. Deus fala. Usa o profeta, fala através de sua palavra, fala em sonho, fala de várias formas e maneiras, e a pessoa não abre seu coração. E era isso que Deus estava falando. Os comerciantes eram enganosos, as suas balanças eram 2 medidas, E aqui está escrito no livro de Provérbio que diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Provérbio 11. Então aqui Deus está falando a respeito dos ricos dessa cidade e dos comerciantes que agiam de formas ilícitas, formas erradas, e Deus estava vendo tudo aquilo. Deus está falando: a minha balança e meu peso é um só, seja justo, seja honesto. E o povo não, o povo vendia gato por lebre, o povo vendia 1 quilo de farinha, mas deixa que não era 1 quilo, era 800 só. Eles enganavam, ou seja, eles mentiam. Eles vendiam 1 quilo de farinha, só que ali não tinha 1 quilo, ali tinha menos de que 1 quilo. Então eles estavam agindo de forma errada, de forma ilícita, porque os seus corações já haviam se desviado do Senhor há muito tempo. Verso 5 diz: dizendo quando passará a lua nova, tá vendo? Quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para que abrimos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Eles estavam doidos que aquele culto, que aquela cerimônia acabasse logo, para ele voltar às suas atividades, ao seu erro, às suas práticas errôneas, aos seus comércios ilícitos do seu coração. Ou seja, não estava em cultuar a Deus, a labraçobierga. E muitas das vezes Deus está falando que nós somos assim. Nós estamos na casa de Deus, nós vamos à casa de Deus, mas o nosso coração não está verdadeiramente em prestar um culto racional a Deus. Muitas das vezes a gente está na casa de Deus, mas o nosso pensamento está longe, não está lá. O nosso pensamento está nos problemas, está em resolver as nossas causas. E quando a gente vai para a casa do Senhor, a Bíblia diz que nós temos que ter reverência, nós temos que esquecer tudo, Nós temos que se esvaziar, para que possamos ser cheios da presença de Deus, para que possamos entregar o melhor para o Senhor e receber também, Verso 6 fala: para comprarmos os pobres por dinheiros e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo.
Aí aqui fala, a nação inteira estava corrompida. Esse verso 7 fala, a nação inteira estava corrompida. Os santuários cheios de ídolos. Eles tinham 2 bezerros de ouro que Jeroboão I havia feito, um em Betel e outro em Gilgal. A opressão dos pobres, né? Mas aqui em particular, Deus se dirige aos comerciantes. Vocês, no intuito de enriquecer, vocês explorarão os necessitados. São pessoas que querem tirar de quem não tem, né? Querem tirar de quem não tem. Eles viviam na miséria, os pobres. Então, aqui ele está falando que antigamente, né, os comerciantes vendiam fiado no pobre para que os pobres que não pudessem pagar para ele virassem escravos seus. Então, ele já vendiam com esse intuito de fazer com que aqueles pobres fossem seus escravos lá na frente. Então, era assim que eles faziam, eles queriam oprimir, eles queriam escravizar. E o sistema hoje em dia que a gente está vivendo não é muito diferente, né? Os pobres sofrem, né? Os pobres são oprimidos, a classe pobre é muito oprimida, né? E aqui os pobres era quem alimentava os ricos. Como? Os pobres trabalhavam, morriam de trabalhar e a classe rica sugava aquilo que eles faziam. Eles trabalhavam, os pobres trabalhavam para enriquecer os ricos, né? E hoje em dia não é muito diferente, né? A classe pobre trabalha e através dos impostos que os governantes cobram, impostos abusivos, impostos altíssimos, enriquece os cofres públicos do governo. O governo cada vez mais enriquece através do pobre, sugando, né? São os sanguessugas, sugando do pobre, né? As suas forças, suas energias, né? E o pobre ficando cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. E Deus estava vendo isso, e a balança de Deus iria pesar cada um deles, iria achar eles em falta. E Deus está falando aqui que Deus ele ia julgar. Então é por isso que a Bíblia nos ensina que a gente tem que orar pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, pelos políticos, mesmo que eles ajam de forma errada. Nós, como nação e povo de Deus, nós temos que orar para que Deus mude a política, o governo, eles sejam mais justos, sejam honestos, ajam de forma certa, porque a Bíblia diz que quando o justo está no poder, o povo se alegra. Agora, quando é o ímpio que está no poder, o povo se entristece, o povo suspira, o povo fica agoniado, né? O povo sofre. Então é por isso que os nossos joelhos têm que fazer a diferença, os nossos joelhos têm que estar calejados para que a gente faça a diferença nesse Brasil, nesse país onde nós moramos. Verso 6 fala: para que compramos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapato, e para que vendemos o refúgio do trigo. Então ele está falando aqui o refúgio do trigo, quando o trigo caía no chão, né? Igual eu falei, né? Ele estava querendo oprimir o pobre, né? Para que o pobre virasse escravos seus, os comerciantes da época. E aquilo que caía do trigo, da safra do trigo, das sacas dos trigos que caía no chão, eles varriam, apanhavam e vendiam, né? Então eles vendiam de forma ilícita, eles vendiam o pior para o povo, né? Eles eram realmente pessoas terríveis. Aí que fala, a festa da lua nova era uma das festas do calendário dos judeus, estabelecido por Moisés, juntamente com Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então, nesse período, geralmente, durava uma semana as festas. Os judeus se
abstiam de todos os seus negócios e eles gastavam seus dias em adoração e louvor a Deus, oferecendo sacrifício e trazendo as suas ofertas. Porém, eles estavam lá só murmurando, esse povo. Eles estavam lá, mas os seus corações não estavam lá. Mas eles só pensavam no recurso financeiro e não viam a hora daquela festa terminar. E eles eram gananciosos. Esses religiosos e comerciantes eram religiosos e gananciosos, né? Aí aqui fala, verso 7. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as tuas obras para sempre. Então Deus jurou por Ele mesmo que não esquecerá dos maus feitos, daquilo que o seu povo andava roubando, fazendo de ilícito, de errado. A balança de Deus sobreviria sobre aquela nação que estava andando ilícita, de forma errada, desagradando a Deus. E fala, e Deus diz: basta, chega a hipocrisia, está demais. Eles maquiavam o mal e diziam, eles maquinavam o mal e maquiavam também e diziam: basta, quando vai passar o sábado para nós abrirmos o celeiro e diminuir o efa, ou seja, enganar o povo. E diminuir o efa era o litro que eles vendiam o gato por lebre. Eles roubavam na medida e adulteravam a balança. Só quem perdia era o pobre, né? E no verso 6 fala: naquele tempo em Israel, se você ficasse devendo alguma coisa, igual eu falei, né? Você tinha a opção, se não podia pagar, se devia, né? Se você devia, como aquela viúva, a viúva não estava devendo, né? Que Deus mandou o profeta ir lá e pagar todas as suas dívidas, nessa época que não era diferente. Então eles tinham a opção, se não podiam pagar, se não podiam pagar, eles tinham que colocar como escravo os seus filhos ou a si mesmo, né? Os comerciantes queriam exatamente que o pobre ficasse endividado para que pudesse comprar o pobre como escravo até pelo preço de uma sandália, né? Pelo preço de uma sandália. Olha como quanto valia a vida humana, porque esse pessoal até o refúgio do trigo eles vendiam, né? Era o que caía no chão, eles apanhavam e vendiam. E isso mostra o caráter estava deformado junto do pecado e longe de Deus. Eles estavam junto do pecado e longe de Deus. E no verso 7 ele fala: Deus diz: eu juro pela glória de Jacó, né? Que é o que eu estou lendo. Essa forma de falar se refere a ele mesmo, que ele diz que não vai perdoar, né? Deus não vai perdoar o que o seu povo estava fazendo de errado, porque Deus não dá o certo pelo errado, nem o errado pelo certo. O certo é certo, com Deus é assim, o certo é certo e o errado é errado. Então Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus, ele é sim, sim, não, não. Porque nem seu filho Jesus, né, ele poupou por amor a nós. Então, se Deus deu o que ele tinha de melhor, de mais precioso para morrer por nós, por que ele vai abrir mão, né? Ele vai abrir mão do pecado, né? Por causa de nós. Não, Deus não vai abrir mão, dizer não, pode continuar pecando. Não, Deus vai corrigir com vara de ferro, né? Aí aqui fala agora no verso 8. Por causa disto, não, os irmãos estão entendendo, né? Procura entender, vão lendo, vão acompanhando aí. Por causa disto, não estremecerá a terra e não chorará todo aquele que nela habita. Certamente levantar-se-á
toda, e ela como o rio, o grande rio, e será agitada e baixada como o rio do Egito. Então aqui ele está se referindo ao que vai acontecer, né? Um terremoto. O rio Nilo era o rio do Egito, era conhecido por ser sujeito a inundações. Os israelitas tinham conhecimento desse rio aqui. Nós podemos ver que Deus, quando quer corrigir seu povo, Ele faz. Quando esse rio enchia, devido às chuvas, as águas levantavam rapidamente e provocavam inundações e prejuízo em todo o ribeirinho. Ele parecia um terremoto, com seus altos e baixos, que os judeus conheciam bem, depois de ter morado lá 400 e poucos anos. Então, Deus estava falando que ia ter um grande terremoto, ia ser como um terremoto, que Deus ia sacudir aquele povo, aquela cidade, para aquele povo pudesse cair na real, se consertar. Mas o povo era um povo de dura serviço, e Deus estava prometendo destruir aquele povo por causa da sua dura serviço, das suas durezas de coração. Então, o que afasta o homem é o pecado. O pecado é que endurece o coração do homem, quando o homem não dá ouvido. Aqui no verso 9, sucedeu que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Aqui, verso 9, essa é uma figura de linguagem a respeito do terror que vai entrar em seus corações. Deus está falando que vai ser um terror tão grande que Ele vai trazer no coração desse povo, que jamais eles vão esquecer da poderosa mão de Deus. E o verso 10 fala: e tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos e calvas sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como o luto que por um filho único, e o seu fim como um dia de amargura. Então Deus está falando aqui que eles vão se arrepender duramente por ter desobedecido à voz de Deus, né? Aqui, ó, nesse versículo, Deus está comparando o velório de um filho único à dor e o fim da sua linhagem. Pano de saco é o sinal de lamento e dor. Os judeus, quando ficavam de luto, eles colocavam pano de saco sobre os lombos e raspava a cabeça e tirava a barba, chorava e lamentava. Assim iria o que ia acontecer, dia de lamento e dor. Deus está falando no verso 10. E o verso 11, que é o versículo chave dessa palavra, fala: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então Deus está falando que vai gerar uma fome tão grande, tão imensa no seu povo, que o povo vai sair procurando a palavra de Deus e não vai encontrar. Essa palavra aqui, ela nos leva, né, ela remete a Apocalipse, né, que fala dos dias final, do juízo final, que muitos vão procurar e não vão encontrar, né? Muitos vão procurar a palavra de Deus, vão querer ouvir um versículo da palavra de Deus, vão querer entrar na igreja e não vai ter mais, a porta já vai estar fechada, né? Então esse versículo chave aqui, ele nos leva ao livro de Apocalipse também, que confirma essa palavra, que fala do juízo final, né? Que fala do tribunal, né? Do que vai acontecer no juízo final. Então Deus está falando para o povo tudo o que vai acontecer com aquele povo por causa da dureza do seu coração. E Deus fala, Deus está entregando a nação de Israel ao desejo do seu coração. Deus está dizendo à nação de Israel: tenham fome e sede, não de ouro, nem de prata. Não tenha fome de... Deus está falando para o povo de Israel:
Basta, chega, labra subierga. Não tenha fome de ouro, não tenha fome de prata, mas tenham fome de mim, tenham sede de mim, me busque, né? Me busque que vocês vão me encontrar, né? Aí aqui fala: mas de mim, de todos os castigos, esse é o pior, o silêncio de Deus, né? Com Saul foi assim. Deus não quis, né? Deus não quis Saul, Deus rejeitou Saul, porque ele tinha um coração obstinado, ele era teimoso, ele era desobediente. E o desobediente, ele é filho de Satanás, ele é parecido com o diabo, igual eu já falei. E muito pior, né? Muito pior, o silêncio de Deus, é muito pior o silêncio de Deus do que a sua correção. Então aqui ele está falando que é melhor a correção de Deus, né? É melhor Deus chamar eu e você a atenção, que muitas das vezes a correção de Deus é dura, mas Deus corrige a quem ama. O pai corrige. Quando o filho está errado, o pai chama, né, o filho à correção. Por quê? Porque o pai ama. Então aqui o comentarista está falando que é melhor a correção de Deus, a correção divina, do que o seu silêncio, do que não ouvir mais a sua voz, do que o basta de Deus, né? É difícil. Aí aqui fala já nos últimos versículos, para terminar. Aí aqui fala, o verso 12 também, é a mesma continuidade dessa palavra, está dando continuidade. Irão errante de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. O povo vai estar disperso, o povo vai estar desgovernado, desorientado, o povo vai correr para o lado. A Bíblia diz que muitos procurarão a Deus e não acharão mais. A porta vai se fechar. Enquanto a porta está aberta, há possibilidade, há condição de você entrar e se salvar. Há condição de você deixar o seu pecado, a sua idolatria, a sua mentira, o seu engano, a sua altivez, e encontrar Jesus. A porta ainda está aberta. Há possibilidade de você ser salvo, de você encontrar a sua salvação. E nós só encontramos a salvação em Cristo Jesus, né? Não em outra pessoa. Nós só achamos salvação em Cristo Jesus. Aí a Bíblia diz que muitos vão correr para um lado e para o outro, dispersos, e não acharão, porque Deus vai tirar o sal da terra e a luz do mundo, que é a sua igreja. Depois que Deus tirar a sua igreja dessa terra, aí só vai ser gemido de dor, só vai ser ai, né? Só vai ser trevas, densas trevas e tristeza. Então a oportunidade de se arrepender, Deus está falando, a oportunidade de se arrepender do seu pecado, da sua altivez, da dureza e do engano do seu coração é agora. O momento é esse. Não se deixe enganar pelas mentiras que seu coração te conta. É isso que Deus quer falar para aquele povo. Verso 13: naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, né? Essas jovens aparentemente inofensivas, né, que Deus está falando, é que adoram o bezerro de ouro. Essas jovens, elas adoravam os bezerros de ouro. Esses jovens cairão e não se levantarão mais, porque não estão adorando a Deus, estão adorando os desígnios do seu coração, os deleites do seu coração, os desejos do seu coração. Deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a sua voz interior, a voz do seu coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então esses cairão, né? Verso 14, dando continuidade a essa mesma palavra, fala os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, Udã, e vive o caminho de Berseba. Esse mesmo cairão e não se levantarão jamais. Aí aqui fala: havia um falso Deus no templo de Samaria, que era a
capital do norte de Dan. Era a tribo onde estava Gilgal, onde tinha um dos bezerros de ouro, feito por Jeroboão, onde fala de Betseba. Era onde tinha o segundo bezerro de ouro. Isso aqui é a figura do juiz eterno. Igual eu falei, então esse povo aqui havia esquecido de Deus. Israel tinha desviado o seu coração dos caminhos do Senhor. E Deus estava falando através de Amós, o profeta, que iria destruir essa nação por completa, né? A gente sabe que o desejo do coração de Deus não era destruir Israel, mas era restaurá-la, reconstruí-la, né? Refazê-la. Mas Deus estava agindo severamente, duramente, né? Com um punho de ferro com Israel, porque Israel já tinha inclinado o seu coração completamente para o pecado. Tinha se esquecido de Deus, estava andando igual o ímpio, estava fazendo tudo o que a sua carne desejava. Então Deus estava prometendo aqui que iria destruir a nação de Israel. Então isso é horrível, essa palavra é dura, essa palavra é uma palavra muito difícil de se pregar, mas é necessária, principalmente nos nossos dias atuais, o qual a gente está vivendo, né? Existe muita gente que se esqueceu de Deus, mas a Bíblia diz que ainda existe o remanescente, são aqueles que não desistem de Deus, são aqueles que insistem com Deus, insistem em ficar na sua presença, insistem em lhe agradar, insistem em continuar nos seus caminhos, lhe servindo, mesmo que os dias sejam maus, mesmo que os dias sejam difíceis. Deus está falando, persevere, continue, olhe para mim, olhe para o alto, de onde vem teu socorro. Não olhe para os teus problemas, não faça dos teus problemas maior do que o teu Deus, ó Israel. Mas creia tão somente no braço forte do teu Deus, porque Deus é quem peleja por ti, Deus é quem te guarda. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então a gente só tem uma maneira da gente agradar a Deus, é através da fé. Não perca a tua fé em Deus, não desvie os teus caminhos, não desvie o teu coração dos caminhos do Senhor. Permaneça nos caminhos do Senhor, e aquele que não está nos caminhos do Senhor, se renda hoje a esse Deus que é tão poderoso e maravilhoso. É isso que Deus quer falar em sua poderosa palavra. Amém, amados? Agora aqui trazendo o resumo dessa palavra, fala: frutos do verão. Frutos do verão significa a época em que a natureza é mais propensa à produção. Exemplo: maçã, figo, goiaba, mamão, manga, peixe e pitanga. Esses são os frutos do verão, né, que davam naquela época. Mas só que aqui Deus estava se referindo a Israel, a casa de Israel, que estava com os frutos do verão, amadurecida para o pecado, voltada para o pecado, inclinada para o pecado. Seus corações haviam sido obstinados, né? A dureza do seu coração já tinha tomado conta de suas vidas, né? Então é por isso que Deus estava dando essa visão para o profeta e se referindo dessa forma através da sua palavra sobre essa visão. Amós, o nome Amós significa levar ao Deus, levou, portador. Ele foi um pastor de ovelhas do sul do Belém. Efa era uma medida judaica para grãos e às vezes para líquidos. Ciclo era fenômenos e fatos. Amós teve 5 visões. Quantas visões Amós teve? 5 visões. E quais foram essas visões? Foram as visões dos gafanhotos e as do fogo, as visões do prumo e as visões dos frutos e do altar. Jeroboão foi um rei de Israel, da tribo de Efraim. Ele reinou sobre as 10 tribos de Israel.
o reino do norte. Amazias, quem era? Amazias era sacerdote de Betel, porém era um homem corrompido. Amós era profeta e era um agricultor, um homem simples, porém cheio do Espírito de Deus, que falava tudo o que Deus mandava. E é assim que nós devemos ser. Não podemos aumentar nem diminuir, mas falar só o que Deus manda. Amém, amado? Aquilo que for proveitoso dessa palavra, você aplique na sua vida, guarde no seu coração, põe em prática, porque o prumo de Deus está vindo por aí, sobre a casa de Israel. É essa palavra que Deus deixa e que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor sobre cada coração. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, trabalha no teu povo, trabalha na causa do teu povo, vai passando o teu prumo na vida do teu povo, vai endireitando as suas veredas, vai endireitando o seu caminhar, o seu deitar, o seu levantar, vai esquadrilhando, vai visitando o seu dia a dia, vai visitando a sua mente, vai visitando o teu povo, a tua igreja na face da terra, vai visitando, Jesus, o sal e a luz, de calabra subierga, vai visitando os caídos que estão levantados, vai visitando os que estão de joelho, aquele que clama, aquele povo que ora, que tem sinceridade, aquele povo que está desgovernado, andando errante, vai visitando e vai endireitando e vai dando vitória a cada um, Jesus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.